Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu silicone, tudo que eu passei, valor, dor. Então eu vou contar um pouco sobre o que eu vivi durante o período pré e pós-operatório, tá? Eu vou também falar um pouco sobre as perguntas que eu sempre recebo de amigas ou conhecidas que têm interesse em colocar prótese e sempre têm dúvidas, tá? A primeira pergunta que eu recebo é se eu me arrependi. E não, gente, eu não me arrependi, tá? Silicone foi um desejo que iniciou ali na adolescência, porque eu fui uma adolescente que não tinha nada. Então, assim, eu ficava meio com receio, assim, de usar certos tipos de roupa, porque eu me sentia menos feminina do que as minhas amigas, porque todas tinham seios e menos eu. Eu era a única despeitada. Outra pergunta que eu sempre recebo é se dói. Então, eu conversei com várias pessoas que colocaram silicone e elas falaram que não dói nada. Já eu achei que ia morrer, tá? Mas assim, eu acredito que a dor que eu senti não foi tanto da cirurgia. Foi questão no pós mesmo, sabe? Na recuperação que você tem que deitar, dormir, não é deitada, você dorme meio que sentada, então aquela posição que você deita, que você tem que ficar, sei lá, 10 dias daquela mesma posição todos os dias, causa dor. Eu acordava, sei lá, tipo umas 4, 5 da manhã, ia pro sofá porque eu não aguentava de dor, eu ficava sentada, eu dormia sentada no sofá. Tipo, ao invés de dormir meio aquela posição assim, que eu comprei aquele triângulo almofadinha pra colocar na cama e eu ficar, tipo, deitada assim, as pernas esticadas e as costas encostadas nele, e era uma coisa horrível. Eu sentia muita dor no pescoço, muita dor na coluna. Então, aquela dor que eu sentia, pelo fato de eu estar debilitada, de eu estar naquela situação, eu acreditava que aquela dor que eu sentia era do silicone. Mas eu acredito que não era. E outra coisa, eu não tomei remédio. O médico passou remédio para eu tomar, remédio para dor, e eu não tomei porque eu tenho problema para tomar remédio. Eu odeio tomar remédio. Então, o único remédio que eu tomei foi os anti-inflamatórios que ele passou, porque eu precisava tomar mesmo. Mas o remédio para dor, de pirona, essas coisas que ele me passou, eu não tomei, gente. Não façam isso. Outra coisa que me perguntam é a questão da cicatriz. E a minha cicatriz, ela ficou bem fininha, tá? Um lado ficou mais fino que o outro. O médico me passou uma pomada, só que eu não usei porque eu achei muito cara e eu achei que eu não iria precisar, tá? Eu acredito que se eu tivesse usado a pomada, ela teria ficado praticamente invisível, tá? Mas é uma coisa que não me incomoda, ninguém vê, não fica aparecendo, tá? Então, não tem problema. Com relação à amamentação, muita gente tem dúvida com relação à amamentação. Eu não tenho filhos ainda, tá? Inclusive, antes de colocar, muita gente, minha mãe, minhas amigas falavam assim, deixa pra colocar depois que você tiver um bebê. Só que assim, gente, eu nunca pensei em colocar silicone depois que eu tivesse filho, tá? Eu sempre tive vontade de colocar, até pra eu aproveitar mesmo, sabe? Eu não sei como vai ser depois que eu tiver um filho, se vai ceder, se vai cair, essas coisas assim, mas se for o caso, eu troco depois que eu tiver um bebê, mas acredito que não vai acontecer isso, tá? A minha prótese, ela é uma prótese proporcional para o meu corpo. Eu não tive problema com relação a estrias, graças a Deus, eu não tive. A única coisa que eu fiquei com medo, assim, foi que, como o meu seio inchou muito, eu vou deixar uma foto pra vocês, eu não lembro se eu tenho a foto dele bem inchado, assim, brilhante, mas ele inchou tanto que parecia um vidro.
E quando ele ficou daquele jeito, que minha pele assim não tinha mais pra onde expandir, esticar, eu corri lá no meu médico e eu falei, pelo amor de Deus, meu peito vai rasgar. Aí ele falou assim, continue hidratando, porque eu hidratava muito, eu usei muito bio-óleo, tá? E eu digo assim pra vocês que esse óleo, ele me ajudou bastante, porque eu tenho tendência a ter estria. Eu tenho muita estria no bumbum. Eu costumo brincar que eu tenho mapa mundi, porque é um negócio assim de doido. Então, como eu tenho muita estria no bumbum, eu achava que pelo fato do meu seio estar tão inchado, tão brilhante daquele jeito, ia estourar tudo e coçava, sabe? Mas eu prestava atenção e eu não tinha nenhuma estria. Não é que eu usei o óleo e ele sumiu a estria, não. Eu usei o óleo justamente para prevenir. Eu acho que como minha pele esticou, dava uma coceirinha assim, mas eu hidratava. Gente, não deixem de hidratar. Usem muito óleo. Eu nem usava hidratante. Hidratante eu acredito que nem hidrate tanto assim. Mas o óleo, eu acredito que o óleo a pele absorve muito. E usem bio-óleo. Depois vocês pesquisam. Eu vou deixar aqui uma foto dele para vocês olharem os benefícios que ele tem, tá? E então, assim, eu usei muito, 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 muito e não me arrependo, tá? Depois eu usei até na cicatriz também, porque ela fica um pouquinho vermelha mas é só depois, gente, que depois que tira os pontos, depois que tá tudo fechadinho, cicatrizadinho, aí você pode usar, você vê com o seu médico, se ele autoriza e tal. Outra coisa, estrias, eu já falei, né? Estria. Então, tá. Vou falar do tamanho. O tamanho, eu coloquei 275 ml, tá? A marca LifeZeal. Eu até tenho o que o médico dá, tá? Depois da cirurgia, ele dá isso. É tipo um manual, sabe? Mas não é manual que fala. Ó, o modelo da minha prótese é redondo. Modelo redondo, perfil super alto completo e textura média, tá? Eu não... Confesso que eu não pesquisei sobre prótese, assim, tá? Eu não fui atrás, eu quero prótese de tal marca, não. Eu procurei mesmo só o médico, eu conversei com ele, falei do que eu queria, o tamanho que eu queria. Na verdade, eu não queria 275, eu queria 300 ml. Ele falou que ia tentar na hora da cirurgia, mas o mais indicado para mim seria 275 pela minha estrutura. Eu sou pequena, eu tenho 1,55. O meu tórax é pequeno, né, estreito. Então ele falou para mim que se eu colocasse uma prótese maior, ia ficar sobrando dos lados, ia aparentar que eu era mais cheinha, sabe, mais gordinha e tava saltando para fora o seio. Então ele ficou um pouco assim, marcadinho, mas não do jeito que eu queria. Eu queria um peito que chegasse assim. Só que graças a Deus ele não me ouviu e hoje eu agradeço a ele por ele ter feito o que ele achou melhor, porque realmente é o melhor pra mim, tá? Eu sou magra, né? Então, pra mim é um tamanho ideal, não fica aquela coisa vulgar. Tem gente que nem sabe que eu tenho silicone. Dependendo da roupa que eu usar, não aparece, gente. Agora, quando eu uso decote, fica assim, marcado, tá? Marca bastante, mas dificilmente eu uso decote assim. Tá, eu dificilmente, vírgula. Geralmente eu uso mais quando eu vou sair à noite, tá? Mas quando eu saio assim, dia a dia, ninguém nem repara que eu tenho silicone, tá? Ficou bem natural mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu anotei algumas dúvidas que eu sempre recebo, tá? Com relação à sensibilidade. Gente, sensibilidade é bem relativo, tá? Porque eu não tenho, não fiquei sem sensibilidade, muito pelo contrário. O meu seio ficou muito sensível, muito, muito, muito mesmo de chegar a machucar, tá? Então, eu conheço meninas que colocaram silicone e perderam a sensibilidade por um tempo. Depois eu não sei se voltou, mas perde por um tempo e é normal, tá? Porque o médico vai cortar ali, então ele vai mexer todo ali dentro na estrutura, ele vai abrir um buraquinho
assim para a prótese encaixar no seu corpo. Então, querendo ou não, pode cortar algum nervinho, alguma coisa assim que te deixe sem sensibilidade, tá? A minha anestesia foi anestesia local com sedação. Por quê? Porque a minha cirurgia foi uma cirurgia simples. Eu só fui lá colocar a prótese, então ele faz o cortezinho, que é um corte desse tamanho assim, tá? É bem pequeno mesmo. E ele coloca a prótese e fecha, tá? Então eu não precisei tirar a pele, eu não precisei mexer em nada, só colocar a prótese. Então não tinha necessidade de fazer uma anestesia geral, tá? Então ele preferiu fazer anestesia local com sedação. Então ele aplicou anestesia, tomei uma sedação, acordei, tava tudo ok, tá? Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de falar é a minha prótese, ela é da LifeZeal, tá? Quem escolheu o modelo da prótese foi o médico, não foi eu. No dia da cirurgia, na verdade eu nem me toquei em saber a marca da prótese, tá? Eu só fiquei sabendo depois, quando ele me deu esse cartãozinho aqui, que foi depois da cirurgia, ele entrega pra você, que vem junto com a prótese. Com relação ao valor, a minha prótese, a minha cirurgia em geral foi 11 mil reais, tá? Foi 11 mil, desses 11, 2 foi da prótese, que você paga pela prótese, tá? Não tá incluso junto, assim, digamos. Junto tá, porque eu paguei 11 mil, então ele tirou, dos 11 ele tirou 2, e o restante ele pagou o anestesista, tá? Ele paga o anestesista e o hospital. Acredito que o hospital ele tenha algum convênio, tá? E o restante fica para ele, tá? Mas varia muito de médico para médico e de questão do que você vai fazer, de como é a sua estrutura, do que ele vai precisar fazer com você no dia da cirurgia, tá? Eu vejo muita gente que fala nesses grupos, assim, de cirurgia plástica e tal, procuram muito pelo valor. E, gente, não procurem médico por ele ser mais barato, tá? A vida, a gente só tem uma. E, assim, por mais que seja uma cirurgia simples, toda cirurgia tem risco, tá? E, querendo ou não, você não vai colocar uma prótese, além do risco de acontecer alguma coisa, o seu seio fica feio, tá? Conheço pessoas que colocaram com o mesmo médico que eu e o peito não ficou legal, sabe? Não ficou legal, cedeu. Então, assim, escutem o que o seu médico vai falar, prestem atenção de como ele é, procurem pessoas que já fizeram cirurgia com ele, se sintam confiante, tá? Se ele realmente é um médico bom, se ele vai... o hospital que você vai fazer é muito importante, gente. Eu fiz a minha cirurgia em hospital, não foi em clínica. Ele tem a clínica dele, tá? Ele faz cirurgia na clínica dele, assim, microcirurgias, que são, eu acredito, se eu não me engano, é de orelha, aquela cirurgia de orelha, só, e tira os pontos, mas cirurgia mesmo, é só em centro cirúrgico, em hospital que tenha UTI. Não vá fazer cirurgia em hipótese alguma em hospital não, em clínica. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Você pode ter uma parada cardíaca e o médico não conseguir te reanimar, porque lá não tem estrutura para fazer uma reanimação, tá? Então, esse ano, eu acho que foi esse ano, teve uns 2, 3 casos de pessoas que fizeram cirurgia plástica, não tô falando de silicone, fizeram algum procedimento cirúrgico em clínica, tiveram complicações e infelizmente faleceram porque o hospital, a clínica não era preparada para fazer uma reanimação, tá? E eu não tô falando isso para assustar ninguém, tá? É porque realmente pode acontecer. Pode acontecer em cirurgia plástica, pode acontecer em qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, é muito importante você fazer
uma cirurgia em um hospital preparado para qualquer coisa que possa acontecer, tá? Eu tinha muito medo de fazer essa cirurgia, muito mesmo, que eu já adiei ela uma vez, tá? Pelo fato de eu ter medo. E no dia dessa cirurgia, eu estava gripada, resfriada, não sei. Um dia anterior eu estava ótima, tá? Muito ansiosa, porque eu tenho um problema de ansiedade. E a minha ansiedade, ela me afeta, não é só o psicológico. A minha ansiedade, ela já tá num nível que o meu físico já me afeta num estado físico. Então, eu acredito que possa ter sido isso, tá? Eu tive muito medo. Então, no dia da cirurgia, eu acordei resfriada. E eu cheguei lá, eu falei, esperando o meu médico, assinei toda a documentação lá na entrada para me liberarem a internação. E quando foi... Aí eu fiquei esperando o meu médico e tal. E enquanto isso, eu fui pesquisar na internet. Pra quê? Fui pesquisar na internet se podia fazer cirurgia plástica gripada. Aí lá eu fui ver uma moça que comentou assim, minha amiga fez cirurgia plástica gripada e faleceu. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, eu não quero mais fazer, não quero mais fazer. Eu falei pra minha mãe que eu não queria mais fazer, que eu tinha desistido. E aquela ansiedade, aquela coisa, a minha mãe falou, você não vai embora, você já tá aqui, você vai fazer. Meu médico chegou pra fazer a marcação. E eu falei pra ele, doutor, eu tô gripada e eu acho que eu não posso fazer cirurgia. Ele simplesmente falou pra mim assim, quem vai decidir é o anestesista. E aquilo me deixou mais nervosa ainda. Aí eu fiquei lá, ele fez a marcação, eu aguardei ele se preparar no centro cirúrgico para poder me chamar. Nisso, chegou o enfermeiro para me levar, aí parece assim que o medo, ele chega assim mais forte, sabe? Aí eu vi minha mãe, meu marido, meu pai, todo mundo ali e eu pensei, meu Deus, eu vou pra morte. E, gente, não é assim, tá? Hoje eu vejo que o medo, lógico, o medo ele existe, como é normal, mas se você tem medo de fazer essa cirurgia, você tem vontade, mas você tem medo, procura um médico que te passe confiança, ou até mesmo um psicólogo para você tratar esse medo, tá? Porque eu cheguei no centro cirúrgico, eu falei pro anestesista que eu tava gripada, ou alguma alergia e tal, ele falou assim, não tem problema, eu vou te passar um antialérgico e a gente vai fazer cirurgia normal. Nisso, eu estava me tremendo, mas era um tremor diferente. Não era um tremor assim de frio. Eu tremia tanto que eu balançava na maca. A enfermeira desligou a central do centro cirúrgico porque eu estava num estado assim. Eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, porque isso não é normal. Uma tremedeira que incomodava. Aí ele me deu o remedinho na veia e eu apaguei. Eu acordei, eu já estava com os peitos desse tamanho. Minha mãe disse que eu estava falando horrores, perguntando se estava grande, se eu tinha colocado. E eu queria ligar para as minhas amigas para falar que eu tinha colocado silicone. Um desespero. E assim, foi bem tranquilo, assim. Tanto que no dia eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu falei, mãe, se eu soubesse que colocar silicone ia ser tão simples, eu teria colocado há muito tempo. Aí gente do céu, a única coisa que eu odiei, eu não sei se eu tive alguma reação, porque minha mãe disse que depois que eu saí do centro cirúrgico, eu saí de lá com os olhos inchados. A minha pálpebra tava super inchada. E eu passei a noite me coçando. Mas não era uma coceira normal, tá? Era uma pinicação. Eu acredito que tenha sido da anestesia porque eu já fiz outra cirurgia, que não foi cirurgia plástica, tá? Foi um caso de urgência, eu precisei fazer.
e eu me piniquei muito. Então eu devo ter algum problema com relação à anestesia, ou é algum medicamento e é normal, mas eu não procurei saber. Mas eu me pinicava muito e coçava o corpo todo. E eu não podia levantar o braço, não podia fazer nada. E quem me coçava? Minha mãe. Minha mãe não dormiu esse dia, coitada. Eu não pude, nesse dia, no dia da cirurgia, eu não pude comer. Na verdade, o médico me liberou comer até 6 horas da manhã, mas eu preferi dormir, porque eu achei que depois da cirurgia eu iria comer, e não comi. Eu não sei, porque eu já vi meninas que saem da cirurgia e passam umas horas e elas já são liberadas para comer, mas no meu caso eu não fui. Eu não fui liberada para comer, eu só pude comer no dia seguinte. E xixi também você não pode levar. Eu não levantei, gente, eu só fiquei deitadinha lá, levantei no outro dia só pra ir embora. O xixi, a minha mãe colocava aquelas cuiazinhas assim embaixo de mim e eu fazia, era coceira e xixi a noite inteira. Eu acredito que eu tomei muito soro e muita medicação, então eu tinha que fazer xixi toda hora. Então aquilo me incomodou muito porque eu precisei chamar minha mãe. Então, se você vai fazer cirurgia, antes de você de programar sua cirurgia, veja se você vai ter alguém para te ajudar, porque é muito importante, tá? No dia da cirurgia, depois da cirurgia, os primeiros 15 dias você precisa de alguém para te ajudar a ir ao banheiro, para te dar banho, para te dar comida, para fazer as coisas para você, porque você não pode fazer nada. Você não pode nem levantar o braço para lavar o cabelo, tá? Eu com 12 dias eu lavava o cabelo. Comecei a lavar o cabelo porque, querendo ou não, eu achava que tava incomodando minha mãe, sabe? Minha mãe tinha que sair da casa dela de manhã pra ir ficar comigo porque meu marido ia trabalhar. Então, eu comecei a me virar sozinha, assim, dentro do possível. Então, eu ia lá no chuveiro, abaixava a cabeça, a altura da minha cabeça, abaixava a cabeça da altura do meu braço e, lavava o cabelo assim, tá? E então eu comecei com 10 dias, eu comecei a fazer isso, com 12 eu já não sentia mais nada, já achava que nem tava, mas com cirurgia, dirigi com 12 dias, com 15 eu voltei a trabalhar, então assim, os primeiros 5 dias, mais ou menos, são os piores, porque você tem que ficar naquela posição que eu falei pra vocês, que incomoda bastante, dói tudo. Parece assim que você tá moída, mas acredito que seja a posição que você dorme, nem é por conta da cirurgia, porque cirurgia é um cortezinho pequeno aqui que faz, então não tinha o porquê daquela dor ser da cirurgia, tá? Então, minha cirurgia, eu falei pra vocês que foi 11 mil, né? Não, a dor foi mais por conta da posição que eu dormia, sensibilidade, amamentação, a minha prótese é da LifeZeal. Eu não, gente, não, essa coceirinha no nariz é porque eu tenho rinite, tá? Então não ignorem. Então é isso. Deixem algumas perguntas aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa a pergunta que eu vou responder, tá? Se não ficou bem claro, assim, eu vou responder. Então é isso. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, tá? Que vai me ajudar bastante. E é isso. Beijo e tchau.